A graça do nosso Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, meus irmãos, na noite de hoje. Peço já desculpas pelo fundo, pelo lugar, mas estou em viagem, mas não podia deixar de encerrar o dia hoje sem meditar numa palavra com você. E a palavra que eu quero compartilhar contigo neste dia está no livro de Jó, no capítulo 41, no verso 19 em diante, que o Senhor, Ele está num diálogo com Jó. E aqui Deus demonstra a Jó o quão grandioso é o seu poder, o quão maravilhoso é o seu poder. E hoje eu pergunto para você, até e qual é o tamanho da sua fé? Qual é o tamanho da sua coragem? E qual é o tamanho da sua força? Porque o tamanho da tua fé, da tua força e da tua coragem determinam o tamanho do teu Deus. Talvez dias difíceis tu tenha passado, dias complexos, onde você não enxergava a solução. Talvez dias você tenha se debruçado em cima dos problemas e meditado sobre eles e tenha se sentido sozinho, se sentido vazio e muitas vezes não tenha enxergado que o Senhor está mais próximo do que você imagina. Assim era a vida de Jó. Jó era um homem religioso, sim, de fato. Um homem justo, sim, de fato. Era um homem honesto, sim, de fato. Era um homem que andava segundo os preceitos de Deus, sim, de fato. Mas algo muito importante Jó não sabia. Jó, ele ainda não tinha tido um encontro fidedigno com Deus. Jó, ele era um religioso que por muito tempo ouviu falar de Deus, sacrificava, ofertava, jejuava. Muito tempo ele seguiu alguns preceitos que ele aprendeu, que vieram de gerações. Mas ele não conhecia Deus com profundidade. E quando ele passou a encontrar esse Deus Todo-Poderoso, ele viu quão grande era o seu poder, quão grande era a sua grandiosidade. E ele ficou boquiaberto quando ele encontrou esse Deus Todo-Poderoso. E assim eu também fiquei quando eu encontrei o nosso Deus, o Deus dos exércitos, o Senhor dos senhores. Quando ele me encontrou e eu tive um encontro com esse Jesus, mas não um Jesus de ouvir falar, não um Jesus de fábulas, não um Jesus de histórias, não um Jesus que muitos ouvem e falam, mas um Jesus vivo, um Jesus que tem poder, um Jesus que tem graça, um Jesus que tem amor, um Jesus que muda destinos, um Jesus que muda caráter, que muda trajetos, que muda famílias, que restaura, que cura. Um Jesus maravilhoso. E aqui em Jó, no capítulo 19 e 20, capítulo 41, verso 19 e 20 diz: de sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procedem fumaça como de uma panela fervente ou de juncos que ardem. Seu hálito faz incendiar os carvões e de sua boca sai chama. Do seu pescoço reside a força, diante dele salta o desespero. E suas partes carnudas são bem pregadas entre si, todas fundidas nele imóveis. Mais adiante aqui nós vemos, no verso 26,
Se o golpe da espada o alcança, nada dele vale. Nem de lança, nem de dardo, ou de mesmo de flecha. Para ele o ferro é como palha e o cobre como um pau podre. A seta o não faz fugir, e as pedras das fundas se lhe tornam em restolho. Os porretes atirados nele são para ele como palha, e ri-se do brandir da lança. As profundezas faz ferver como uma panela, que torna o mar como caldeira de unguento. 34, ele olha com desprezo tudo o que é alto, é rei sobre todos os animais e orgulhoso. Então Jó responde para Deus no capítulo 42, meus irmãos, e diz: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei, tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quem é aquele que disseste que sem conhecimento encobre os conselhos? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, eu falarei e te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó reconhece a grandiosidade, o poder e a maravilha do Senhor. E você, meu irmão, já encontrou Jesus? Já teve uma experiência maravilhosa com Ele? Já pôde sentir o seu toque, o calor? Já pôde ver as coisas maravilhosas que Deus tem no mundo espiritual? Porque Jó também não entendia. Até que ele viu, até que Deus abriu a sua visão, até que Deus deu sonhos, visões e revelações para ele. E só então ele percebeu que ele estava lidando com o Senhor Todo-Poderoso. E nessa noite, eu quero dizer para você, quando você encontrar o leão de Judá, quando você encontrar Jesus de Nazaré, o leão que ruge, mas o cordeiro que apacenta, porque o Senhor Jesus, ele é a face de duas moedas. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, mas é o leão que ruge e que resgata os seus filhos. Então não turba o teu coração por coisa alguma. Tenha fé, força e coragem, para que Deus esteja sempre do teu lado. Quando você pensar que nada mais pode, quando você achar que nada mais você consegue, que todos os homens se frustraram, as mulheres frustraram, que aonde você buscou o abrigo, você foi refutado, rejeitado, quando nada mais te restar, quando todas as tuas forças se esvaírem, você pode, nesse leão de Judá, Yeshua HaMashiach, Cristo Jesus, Adonai, Elohim, Yohei Vahei, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Tsudikeno. Tantos nomes, mas que quando você sentir o toque do Senhor, quando você sentir o calor da sua unção e o poder maravilhoso da sua voz, tudo vai começar a fazer sentido para você. Então busque, então clame, então medite na palavra, então jejue, ore, busque-o como se nada mais no mundo importasse. Quando você se entregar a uma fome e uma sede pelo Senhor, aí Ele terá um encontro contigo, Ele terá um encontro fidedigno contigo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. E eu agora vou orar para você. Senhor Deus amado Pai, eu estendo as minhas mãos agora sobre essa pessoa.
que está ouvindo essa mensagem. Que o Todo-Poderoso, Senhor, que o Senhor Jesus, o Senhor toque na vida dele, toque na vida dela, para que eles tenham um encontro contigo, para que o Senhor possa batizá-los no Espírito Santo, para que o Senhor dê visões, revelações, sonhos, para que o Senhor possa, Senhor, se mostrar a eles, assim como o Senhor se mostrou a mim, assim como o Senhor se mostrou a tantos outros que têm buscado e se entregado a Ti, Senhor. Que nessa experiência eles possam saber que Tu és grande, que Tu és maravilhoso, que Tu és o primeiro, que Tu és o último, que Tu é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Aquele que tem algo muito grande para entregar nas mãos dos Seus filhos. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.